Estou aqui com a Bíblia personalizada. Aqui é a foto da nossa sede da Igreja Batista Betel. Aqui é a Bíblia. A fonte desta mensagem é Jesus Cristo. Aqui é o nosso manual. Este livro está acima de todos os livros, de todos os conhecimentos humanos. Eu, ao longo de 30 anos, os 30 anos, que eu tenho aprendido dentro desta palavra, e o que esta mensagem me fala ao meu coração, que é Jesus, que este livro é o livro que fala de Deus. Eu não tenho como conhecer a Deus se não for através deste livro. Este livro, chamado Registro de Deus, Testamento de Deus, tudo que ele fez questão de deixar registrado em sua palavra. E ao longo desses 30 anos, algo que me prendeu a este livro chamado Bíblia é que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É assim que fala o livro de Hebreus, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aqui está a mensagem deste livro. O que eu entendo é que Jesus, o que ele fez, ele faz e ele vai continuar fazendo na vida daqueles que creem. Ao longo dos meus 30 anos, especificamente trabalhando ao lado de pessoas perturbadas, endemoniadas. Já fiz trabalho em leprosários, quase 10 anos, trabalhos em presídio em Salvador, trabalhos em manicômio, hospícios, hospitais, favelas, boca de fumo. Cuidei de pessoas envolvidas com alto grau de satanismo, enfim, pessoas desenganadas. Os meus 30 anos, eu passei no Evangelho de Cristo e passo cuidando dessas pessoas. E a minha preocupação é que eu não seja só ouvinte dessa palavra, mas o que eu procuro é praticar aquilo que a palavra me ensina. Você sabe, eu venho descobrindo ao longo dos anos, no dia a dia, corpo a corpo com as pessoas. Eu hoje devo atender, mensalmente, só através do meu celular, eu creio que umas 30 ou mais pessoas, 40 por mês. E é pessoas que não é só do Brasil, eu atendo pessoas fora do Brasil, de vários países. E cada pessoa que chega até a mim, são pessoas com alto grau, mergulhado dentro de sofrimentos, principalmente dentro da área espiritual. Eu não tenho um curso acadêmico de psicologia, de psiquiatria. O meu manual foi a Bíblia e a minha prática foi as pessoas. Então, uma coisa é falar, outra coisa é você vivenciar isso praticamente todos os dias. Como que a psicologia, como que a psiquiatria vai explicar a Bíblia? Nunca irá explicar a Bíblia. Eu tenho milhares de testemunhos. Não que eu li um livro ou que eu ouvi alguém contar, de situações que eu vivenciei no meu cotidiano do dia a dia.
Eu não sou contra a medicina, pelo contrário, Deus constituiu a medicina, capacitou os médicos para cuidar de nós. Eu aconselho que sim, devemos sim ir aos médicos. Eu não tenho nada contra a psicologia, é importante, o curso de psicologia é muito, a psiquiatria é muito importante, e Deus capacita essas pessoas para cuidar do ser humano. Mas quando se trata da alma, eu estou falando de algo espiritual, e a Bíblia fala que nós somos uma alma vivente e nós somos um ser espiritual. E para entender este lado espiritual, nós não entendemos fora da palavra, fora da luz da palavra. Só podemos entender o mundo espiritual à luz da palavra. Como entender uma criança fazendo tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, à base de remédios controlados, isso desde seus 8 anos, hoje essa menina está com 12 anos, cheia de enfermidades, praticamente gastando tudo que os pais ganham na medicina, remédios, consultas. E parece que todos esses tratamentos e todos esses remédios que essa jovem ingere, parece que não faz efeito. A cada dia ela vai de mal a pior. Espírito da morte, não desiste. E eu tive a honra de ir na casa dessa família. Não desiste. Os pais têm uma filha única, essa jovem, que hoje, ou quando eu fui lá, estava com 12 anos. Hoje ela deve ter seus 13 anos, em torno de 14 anos. Essa jovem não dormia, essa jovem tinha um quarto muito bem aparelhado, muito bonito, adequado para a idade dela, mas ela nunca conseguia dormir naquele quarto, dormir com os pais, porque tinha medo. E como a medicina trata, ou vinha tratando o tempo todo essa criança, existem problemas que não é para os médicos da terra. Eu costumo dizer que a enfermidade tem dois lados, o físico e o espiritual. Quando é o físico, a medicina ela consegue resolver. Quando é espiritual, a medicina não consegue. Veja o meu raciocínio. Uma pessoa que tem uma depressão, onde é que está essa enfermidade? Na alma. A pergunta é: alma é físico ou espiritual? Espiritual. Quando a pessoa toma um remédio controlado, o remédio é físico ou espiritual? Físico. Ao ingerir um remédio, ao cair na corrente sanguínea, o remédio vai no sangue, na carne, na pele, nos ossos, e o que sobra sai do suor, fezes, urina. A pergunta é: esses remédios são físicos, ele vai para a alma, que a alma é espiritual? Não vai, porque a alma é espiritual, porque nós somos ser espiritual. A questão é: como entender o lado da alma se não for a luz da Bíblia? Essa é a razão. Porque que a medicina alternativa nunca vai conseguir resolver o problema da alma. A psicologia ajuda, mas não resolve. Porque quando a alma da pessoa está afetada espiritualmente, é porque não existe um ser humano na face da terra que esteja em um campo neutro. Sempre o ser humano, nós como seres humanos, vamos estar sempre sob influência do mundo espiritual. Ou seja, o mundo espiritual de Deus ou o mundo espiritual do mal. Não existe campo neutro. Exatamente essa jovem que há muitos anos tomando remédios controlados, fazendo tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, e parecia que todo esse tratamento de remédio não era eficaz à vida daquela jovem. Ao chegar na casa desta mãe, conversando com esta mãe, aquela filha que sentou ao nosso lado,
e apenas uma simples conversa à luz da palavra de Deus foi o suficiente para a luz da palavra de Deus iluminar aquele ambiente. E o que estava sobre aquela criança manifestou, ela caiu manifestada. Uma criança com uma força horrível, dando gargalhada, dando os gritos, medindo força, e caía pelo chão se enrolando, se rastejando, igual uma serpente. O que a psiquiatria e a psicologia fala de uma pessoa neste quadro, nesta situação? É apenas um problema da mente, de uma fraqueza, falta de paz, ou o que é que está sobre aquela criança? E tudo aquilo que atormentava a vida daquela criança, a luz que estava sobre mim, que era a luz da palavra de Deus, era a luz do Espírito Santo, dissipou todas aquelas trevas que estavam sobre aquela criança e foi embora em nome de Jesus. A criança levantou, parecendo que não tinha nada. A criança, lá hoje, foi curada. Naquela noite ela dormiu tranquilo, nem tomou remédio, dormiu tranquilamente, acordou tranquilamente e hoje vive uma vida normal, sem depender da medicina, sem depender dos psicotrópicos. Hoje uma jovem que voltou aos estudos, boas notas, paz na família, dormindo no seu quarto tranquilamente, sem medo. O que a ciência fala sobre isso? Eu não estou aqui para debater a ciência, mas eu estou aqui para falar que a luz da Bíblia, ela está acima de qualquer ciência. Como explicar isso? Porque a própria Bíblia fala em Efésios 6,12 que a nossa luta não é contra as pessoas, há uma luta sobre o mundo espiritual. A palavra fala isso. A palavra fala em Mateus capítulo 10 que Jesus chama os seus discípulos e dá autoridade e poder sobre quê? Sobre as emoções? Deu poder e autoridade sobre os demônios, sobre as enfermidades. E aquela criança que horas caía na água, horas caía no fogo, o pai desesperado levou os discípulos oraram e não resolveram nada, e aquele pai leva aquela criança para Jesus, e Jesus chama os discípulos e dá uma bronca neles, chamando de geração até incrédula. Jesus traz a criança, Jesus orou e a criança automaticamente foi liberta daquele espírito que atormentava aquela criança. O que a psicologia falaria numa situação dessa? Quero dizer que a palavra de Deus há uma luz, e só podemos entender e compreender a luz da palavra de Deus. Não estou aqui para confrontar a medicina e nem confrontar você. Estou aqui para falar que a Bíblia, ela se explica por si própria. Ela não aceita explicação de dentro para fora. Que Deus abençoe.